Bom dia, boa tarde, boa noite, camaradas. Meu nome é João, esse é um vídeo do Marxismo Bárbaro e nós estamos dando sequência a uma série de vídeos sobre dialética e alguns autores do século XX, tá? Como Trotsky, Piaget, a gente vai fazendo a sequência sobre eles, tá bom? Hoje é sobre Lenin e o próximo vídeo vai ser sobre dialética e física quântica, tá? Eu acho que o vídeo vai ser bem legal. Mas hoje é sobre Lenin, e eu sou leninista, além de trotskista, né? Porque trotskismo e leninismo é a mesma coisa, na posição que eu defendo. Então, então a gente vai falar sobre o projeto de Lenin aqui em relação à dialética. Vale destacar um comentário que antes de morrer o Lenin estava muito enfermo, ele tinha dificuldade de se comunicar com as secretárias dele e tudo mais, e era muito forçoso para ele se comunicar. Mas deu tempo dele criticar Stalin, pedir a demissão do Stalin, falar, adotar uma proposta do Trotsky sobre como fazer o parlamento, um novo parlamento e tudo mais. E lá ele fala assim, ó, Bukharin tem uma simpatia enorme da juventude, mas ele não entende de dialética, não estudou dialética, provavelmente. Ele tinha simpatia pela juventude porque ele escrevia textos introdutórios ao marxismo e isso gerou uma fama nele entre os mais jovens do partido. Mas ele não tinha conhecimento da dialética. Isso na biografia dele é bem claro, assim, né? E na obra dele. Ele não tinha tanto conhecimento de dialética e para isso, para além disso, era central, tá? Vale destacar também que em 1918, no meio do Estado Operário, no meio da Revolução, com os soviets democráticos e tudo mais, democracia direta, o Lenin fala só, o poder soviético é um Estado burguês sem burguesia. O poder soviético é um Estado burguês sem burguesia. Ele está argumentando ali sobre o fato do comércio ainda existir e tudo mais. E teve um recuo para votar o comércio, isso foi depois de 1917. É, veja, ele está falando que algo é igual ao seu contrário. O Estado operário é igual ao Estado burguês, nesse caso. Então ele tá fazendo dialética. Os opostos têm uma unidade ou uma identidade. E nisso é muito radical. O maior dirigente político da história, que conseguiu manter o primeiro Estado operário da história, dizer que o Estado que ele estava dirigindo, de certa forma, era burguês, tá? Embora sem burguesia. Você vê a genialidade do homem, tá? Mas a gente costuma romantizar Lenin e os stalinistas fazem muito isso. Em vez de ver o Lenin como uma pessoa que se construiu, que aprendeu, que se desenvolveu, que errou, que acertou, eles tratam Lenin como um semideus, um deus que não erra, que tinha o plano perfeito desde o início, não sei o quê, e era um gênio que não cometia erros. E não é isso. Lenin, ele se construiu, tá? Ele foi uma construção do tempo dele e dele mesmo. Ele era de fato um gênio, mas ele não nasceu pronto, tá? Por que que eu digo isso? Porque Lenin, antes de 1916, e talvez um pouquinho antes ainda, assim, antes de 1916 é como não há data limite, nós vamos explicar por quê. Ele tinha uma visão de pensamento kantista, não hegeliana, não dialética. Ou uma dialética kantista que fixa os opostos, tá? É um defeito da obra dele de início, tá? Ele não tinha lido a ciência da lógica, ele não tinha estudado a ciência da lógica do Hegel. E ele faz uma polêmica muito dura numa de suas obras, que é entre o economicismo e contra o economicismo. Os economicistas propunham focar na luta sindical, na luta econômica, por salário, por exemplo, não na luta política, tá? E o Lenin caiu na ponta oposta. Ele, não, o centro é a luta política, tá? O centro é a luta política. Então, em vez de negar essa oposição, ele afirmou essa posição para o outro lado. Existe a luta economicista e a luta política, e o Lenin disse, não, a prioridade é a luta política, o centro é a luta política. Qual é a resposta dialética para isso que Lenin não chegou na época? A luta econômica é uma luta política e a luta política é uma luta econômica. Tá? Aí que ele chega, a gente pode aproveitar a frase dele que política é economia concentrada, né? Essa frase em si é dialética. Nessa oposição entre política e economia, um é o outro concentrado. Política, economia, política concentrada. Mas mesmo assim ele teve essa visão dicotômica, ser dual, em vez de ver a unidade dos opostos, tá? Ele fixou os opostos.
E não que ele tivesse totalmente errado na polêmica, tem muita verdade na polêmica dele, mas por exemplo, uma onda de lutas políticas, como junho de 2013, levou a uma onda de greves logo depois. Ou seja, uma luta política levou a uma luta econômica. E tem casos também, na história tem muitos casos em que uma série de lutas econômicas se tornou uma luta política. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, tem uma greve geral por aumento dos salários. Isso se torna uma luta política, tá? É uma luta econômica que se torna uma luta política, que bota em xeque o Estado, tá? Então tem essa identidade dos opostos, política e economia, que no início Lenin não era muito claro nisso. Mas até que chegou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Internacional entrou em crise, o Partido Mundial da época, que era a Segunda Internacional, entrou em crise, os partidos socialistas traíram a luta dos trabalhadores, apoiaram seus países na guerra, e Lenin, no exílio, ele tira em 1916 um tempo para estudar a ciência da lógica do Hegel, tá? E isso marcou a vida dele, a trajetória dele. Não é determinante, não é a causa de tudo em Lenin, mas marcou, né? Foi educativo para ele essa leitura da ciência da lógica do Hegel. Ele fez anotações, existe os cadernos filosóficos do Lenin e tudo mais. Ele fala, inclusive, que a geração dele não entendeu o Capital porque não entendeu a ciência da lógica. Tá? E tem muita relação a ciência da lógica e o Capital, em especial o capítulo 1 do Capital, que é um capítulo difícil. Tem muita relação com a ciência da lógica, principalmente o livro 1, que é a Doutrina do Ser. E esse é o nível da crítica dele, assim. Por falta de educação dialética, a geração dele não entendeu a dialética do Capital, tá? Nisso, dos esboços dele, não são só esboços, são anotações, você tira uma teoria do reflexo, tá? Não é uma teoria pronta, como querem alguns stalinistas, não é uma coisa que ele quis formalizar, que ele quis fazer um livro, mas você pode entender reflexo em dois sentidos. Um sentido é que você só fala no mundo, só fala na sua mente, teoricamente, na hora de produzir teoria, o que já está no mundo. Então você não inventa conceitos, você não inventa cortes, você não inventa tempo, você não inventa método. Você reflete o mundo na sua consciência. Isso é uma teoria do reflexo, tá? Você não inventa nada, literalmente você não inventa nada. Você tem que aprender o mundo tal como ele é na sua mente, em vez de, por exemplo, impor conceitos ao mundo. Você tem que absorver os conceitos do mundo, não impor conceitos ao mundo. Então o reflexo é nesse sentido que você reflete, você tem que refletir a realidade. Alguns críticos, tipo Adorno, diz que essa teoria do reflexo cai no erro da descrição, da mera aparência, sem pensamento crítico, tá? Isso tem sua verdade se for considerado de forma degenerada, essa ideia de reflexo de forma simplista, mas não é assim. É um reflexo da realidade, inclusive da sua essência, tá? Mas há um outro sentido de teoria do reflexo, que é complementar, que eu quero dividir com vocês. Que o reflexo é a mesma imagem, mas invertida. É a mesma imagem invertida, então é a mesma imagem do mundo, mas invertida. Por exemplo, no mundo, você lida com a diversidade. A diversidade, o mundo é muito diverso, ele tem muita diferença no mundo. Mas na teoria você tem que achar a unidade do mundo, não o diverso. Aparece para você a diversidade do mundo e você teoricamente descobre, você faz uma reflexão, ou seja, você expressa essa diversidade de forma invertida, que é a unidade do mundo. O papel da teoria é descobrir a unidade do diverso, que as coisas que são diversas na verdade são únicas, tem uma unidade entre elas que está oculta. E essa é a tarefa da teoria, fazer essa reflexão, tá? Essa expressão do mundo, mas no sentido contrário do conceito. Você vê a forma, então a tarefa é perceber o conteúdo. Você está diante da aparência do mundo, a sua tarefa é ver a essência do mundo, tá? Esse reflexo. E para concluir a questão do partido, o stalinismo fala em centralismo democrático de forma falsificada, como o centralismo democrático fosse só o centralismo. E não é. É Lenin que é realmente democracia dentro do partido. De forma temporária, você forma partidos dentro do partido, grupos dentro do partido, que disputam a política,
que disputam a direção do partido, que disputam cargos, que disputam propostas, só que esses grupos são temporários, tá? São temporários. Fez o congresso, eles encerram, tá? Até Stalin fez antes de ele virar o ditador, ele fez frações no partido, ele fez uma fração militar no meio da Guerra Civil, por exemplo. Estava uma guerra civil seríssima e ele teve a liberdade de fazer uma fração para defender a proposta de guerrilha, contra a proposta da maioria da direção, que era de exército. Então, Lenin e Trotsky defendiam a política de formar um exército e Stalin defendia a fração de que formasse uma guerrilha. Ele perdeu e tudo mais, teve que encerrar a fração porque a situação estava muito tensa. Mas até mesmo durante uma guerra civil ele teve liberdade de formar frações. Então o partido permite frações dentro do partido, partidos dentro do partido, de forma temporária. Lógico, respeitando a situação também que está a realidade, né? Mas ele faz a unidade dos opostos de centralismo e democracia. O centralismo é necessário, seguir a ordem, seguir a política, respeitar a política, todo mundo agindo da mesma forma para aprovar a política, mas dentro do partido é a máxima democracia. Ou seja, nos organismos do partido você vota, você dá propostas, você elege o seu dirigente, tá? O dirigente não é eleito de cima para baixo. Então, é uma real democracia, não é como o stalinismo fala, é democracia e centralismo. O centralismo é sua aplicação do que foi votado na realidade. Então, quando eu proponho o partido propõe X, eu proponho Y, aí eu perdi a votação, eu me tornei minoria. Então, na Assembleia que eu vou participar, eu vou defender X, mesmo querendo Y. Por quê? Porque eu perdi a votação dentro do partido. Então, fora do partido, eu vou defender X para respeitar a decisão do Partido Democrático de forma centralista. Então, é isso que eu queria falar sobre Lenin e a dialética. E no próximo vídeo a gente se vê, tá bom? Até mais, abraço.